Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, a mais esse bate-papo com alunos que são tributaristas, que são advogados tributaristas e vêm aqui compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória, dos desafios, de o que fizeram para superar esses desafios, qual foi a porta de entrada deles para o tributário, para que você possa, né, ter essa visão do que é o tributário, né? Que muitas vezes a gente tem uma visão até limitante, achando que tributário é só para grande empresa, é só para um grande escritório, depende, você só consegue atuar no tributário depois de anos e anos de estudo, o que é tudo mito, né? Nós estamos aqui acompanhando pessoas de vários tipos, várias origens, e que seguiram esse caminho com resultado, né? E você também tem agora essa oportunidade, né? Essa semana e a próxima semana a gente está tendo esses encontros, essas lives às 20 horas, para tratar desse tema da carreira, depois a semana que vem para tratar de outros temas da prática tributária, e você ir abrindo essa visão, abrindo essa mentalidade, já começando a pensar na quantidade de oportunidades que existem, qual delas, de repente, que mais chamou sua atenção. Por isso que eu falo que é um aquecimento para a Semana da Prática Tributária, né? Porque a Semana da Prática Tributária, que vai acontecer do dia 10 de fevereiro, tá? 10, 12 e 13 de fevereiro. São 3 aulas em que eu vou passar para você o passo a passo dessas teses que eu considero as principais portas de entrada. Vamos falar também de execuções fiscais, que, ó, já a nossa convidada, a gente vai falar sobre execução fiscal já, né? Então, são 3 dias, 3 noites, 3 aulas, que são aulas mesmo com muito conteúdo, ao vivo, para responder, inclusive, as perguntas de vocês. E para participar, você tem que se inscrever, né? Nesse link que está aqui na descrição do vídeo, que está fixado aqui no chat. Quem está no Instagram, está no link da bio do Instagram. E entrar no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque no grupo de WhatsApp é onde eu vou compartilhar os materiais, né? A gente vai ter material de apoio também. Então, é uma semana ali, mão na massa, por isso que Semana da Prática Tributária, por isso que a gente está fazendo aqui esse aquecimento, para você já chegar nessa semana entrando com tudo e saindo dela já prospectando seu primeiro cliente. Você vai ver que nessa semana, depois você confere e depois você confirma para mim. Nessa semana você vai aprender o que você não aprendeu em 5 anos de tributário, tá? E hoje, né, como eu disse, a gente está aqui nessa semana em que eu recebo esses alunos advogados tributaristas, e a nossa convidada especial de hoje, ela escolheu como porta de entrada as execuções fiscais, né? Então, nós vamos conversar com ela como é que isso aconteceu, de onde é que ela é, né? E como que vem sendo essa atuação dela, os principais pontos que ela utiliza para derrubar, para vencer nas execuções fiscais, né? Toda essa visão de um tema, inclusive, para você já ficar aí antenado, que é um tema que a gente vai tratar na terceira aula do dia 13 de fevereiro, lá na nossa Semana da Prática Tributária. Tá joia? Então vamos lá, vamos dar as boas-vindas aqui para Sara. Sara, seja bem-vinda, Sara. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite, professora. Boa noite a todos os colegas advogados e contadores também que estão assistindo essa live. Sim. É uma honra estar aqui com a professora Fabiana. O prazer é meu, a honra é toda minha, Sara, ter você aqui conosco. É Sara Chaim que pronuncia seu nome? Isso. Sara Chaim, né? E que bom ter você aqui conosco, compartilhando um pouco da sua trajetória, né? Como que você entrou no tributário, os desafios e a questão das execuções fiscais aí, que é o seu queridinho e o queridinho de muita gente, é uma excelente
porta de entrada. Então, para o pessoal te conhecer melhor, conta para a gente de onde que você e como que você começou no tributário, como que você me conheceu, né, e veio para o tributário. Bom, eu sou de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Então, é uma cidade relativamente pequena, né? Nós temos menos de 100 mil habitantes. Mas, quando eu comecei na advocacia, eu tinha aquela ideia de que primeiro eu deveria procurar por uma pós-graduação. E dentro dessa pós-graduação, a professora Fabiana estava como convidada em uma das aulas, se eu não me engano, se não me falha a memória, era uma aula de competência tributária. E eu fiquei encantada pela didática dela naquele momento, porque ela trouxe o assunto de uma forma muito prática de ser abordado, e eu comecei a acompanhar o trabalho da professora. O direito tributário, para quem vem de uma cidade pequena igual a minha, e que não tem pretensão em se mudar para uma grande capital, a gente tinha uma grande ideia de que seria muito difícil atuar em uma cidade pequena. E pela forma como a professora Fabiana trouxe as matérias, o conteúdo que ela trouxe, eu achei uma forma diferente de abordagem. E aí eu comecei a acompanhar todo o material que ela trazia no YouTube de forma gratuita, que é um conteúdo que vale ouro, e junto com outros colegas também que começaram a falar sobre como que era a atuação deles no tributário, e aquilo me encantou muito, e a gente, os alunos também conhecem esse termo, que é o Fabflix. A gente faz o Fabflix, que é maratonar as lives. Eu comecei a maratonar as lives, e aí eu vi uma oportunidade de trabalho, porque até então eu tinha uma ideia de que trabalhar com direito tributário era algo focado única e exclusivamente em grandes empresas. Eu não conseguia ver uma atuação do direito tributário para a cidade pequena e para pessoas físicas, porque eu imaginava que não era um tipo de trabalho que as pessoas contratariam, né? Tinha uma crença limitante muito grande. E na cidade onde eu atuava, onde eu atuo, né, que é aqui em Ubatuba, atuava porque, assim, hoje eu não atuo só em Ubatuba, atuo em outras cidades também. Mas a cidade aqui, nós temos também uma crença limitante muito grande de que você precisa ser advogado generalista. Você tem que saber de tudo, você ser muito nichado não é uma coisa muito boa, existem alguns que são nichados, mas os nichos são direito do trabalho, direito civil, direito criminal. E quando eu falava sobre direito tributário, eu escutei muita negativa. Ah, mas ninguém faz isso. E eu pensava, bom, ninguém faz isso, exato, né? Tem a forma de ver o copo meio cheio ou meio vazio. E eu vi o copo meio cheio, eu falava, gente, ninguém faz tributário aqui, então vai ser uma ótima oportunidade para trabalhar tributário. E aí eu comecei assim, vendo os vídeos gratuitos mesmo, que a gente tem no canal do YouTube, que são maravilhosos, e comecei a conhecer o trabalho da professora. E, bom, nesse percurso, eu comecei a pensar da seguinte forma: vou começar a atuar com empresas, pequenas empresas, porque tem algumas aulas que a professora falou sobre PIS/COFINS monofásico. E foi algo que me abriu um interesse muito grande, né, por conta de ter muitas empresas no Simples Nacional. E aí cabe o nosso papel, que ela falava, olha, anota, começa a fazer a pesquisa, faz uma lista, quem que você conhece? E eu fui fazendo essas listas, pesquisando quantas empresas tinham na redondeza, no bairro, quantos amigos meus tinham empresas. E eu comecei a pensar em atuar nessa parte mais voltada para empresas. Só que, assim, a gente tem uma grande dificuldade quando vai tratar com empresas, que é ultrapassar a barreira do contador. Por quê? Nós não temos muitos contadores que são, de fato, atualizados em temas, como o PIS/COFINS monofásico. E existem muitos contadores que são excelentes, que manejam bem, né, esse tema, mas alguns não, e a gente fica com uma certa dificuldade, né? Aí, bom, eu pensei, esse trabalho vai ser um pouco difícil. O que é algo que eu posso realmente chegar nas pessoas, que eu não vou ter tanta barreira, que vai ser mais fácil? Pessoas físicas, tem questões de imposto de renda, mas também outra coisa que toda pessoa tem que pagar é o IPTU. Então, eu comecei a pensar mais o IPTU e comecei a divulgar esse trabalho. E desde quando eu comecei a atuar com a execução fiscal, eu nunca mais parei. Então, eu venho atuando com a execução fiscal. Hoje, a gente já trabalha com vários casos de execução fiscal. É um assunto que ficou muito prático para mim, muito fácil. As aulas da professora são muito
práticas. Você faz a aula, não tem como sair da aula sem executar. Então, assistir uma aula e fazer a execução. Assiste a aula e executa. Assiste e executa. Não tem erro. Aí eu fico muito feliz. E aí você, assim como você, vamos dizer, assistiu várias entrevistas, várias lives com alunos e foi enxergando a quantidade de possibilidades, né, quebrando essas crenças limitantes, hoje você está aqui fazendo isso para os colegas, né? Quanta gente está em cidade pequena, né? E imagina, eu já ouvi isso também várias vezes de alunos que têm esse receio. Ah, mas aqui a minha cidade é muito pequena, não tem um tributarista, então não dá para ser só tributarista, senão eu não vou ter trabalho, né? E isso é um mito mesmo, né? Uma mentalidade que não condiz com a realidade. Porque olhando o copo meio cheio, como você disse, é aqui mesmo, né, que eu vou nadar de braçada, né? Como dizem em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E às vezes as pessoas não conhecem aquelas oportunidades, por isso que não vão atrás, nem sabem que existe. Então, cabe ao advogado divulgar isso. E fora o outro ponto que você mencionou aqui, que hoje você atua também fora de Ubatuba, né? Ou seja, o tributário não exige que você fique apenas na sua cidade, né? Pode ser uma cidade de 10 mil habitantes. Você falou que Ubatuba tem menos de 100 mil, né? Então, eu diria, nem é tão pequena. Tem cidade de 10, 20 mil habitantes. Na minha terra natal, Diamantino, lá no Mato Grosso, tem 20 mil habitantes. Mas, além das oportunidades tributárias ali, né, você tem todo o Brasil, na verdade, não diria nem só as cidades vizinhas, mas todo o Brasil para trabalhar, porque o tributário a gente trabalha à distância, trabalha online, né? Então, uma quebra de paradigma, né, que você traz aqui para o pessoal. Mas aí você falou que você começou a divulgar seu trabalho, né? Como é que você foi fazendo? Foi de boca em boca, na família, com os amigos? Como é que chegou o seu primeiro trabalho, vamos dizer assim? Olha, o primeiro trabalho que chegou para mim foi depois de ter feito uma lista de quais pessoas que eu iria conversar, eu comecei a entrar em contato com as pessoas. E aí, aquele momento que você tem que perder a vergonha e partir para cima, né? E comecei a conversar, olha, o primeiro serviço mesmo que eu vendi foi um serviço de PIS/COFINS monofásico. Então, eu fui atrás do cliente para explicar, e aí levei até tem na aula falando, né, para a gente fazer meio que mapeado, para explicar para o cliente. E eu fiz exatamente isso, segui o passo a passo. E no final, e foi até interessante quando eu fechei esse trabalho, porque quando eu cheguei lá, e o comerciante, ele falou, eu não sei se eu quero falar com você não, porque eu não tenho dinheiro para gastar. Daí eu falei, mas eu não vim aqui para tirar dinheiro, eu vim aqui para te ajudar, para trazer mais dinheiro para sua empresa. Aí ele já ficou assim, como assim? Aí eu expliquei para ele o procedimento do PIS/COFINS monofásico, ele se sentiu muito seguro, fechou esse trabalho comigo, a gente conseguiu fazer o serviço de recuperação para ele. Então foi um serviço muito bacana que eu fiz, né? Foi o primeiro, então tenho assim no coração. E depois disso, mesmo tendo feito só um serviço, depois que eu estava no Você Tributarista, eu me senti muito confiante, porque ele dá uma confiança, porque você tem um suporte muito grande. Então, eu comecei a vender meu trabalho. Eu sou tributarista, sou tributarista. E o segundo trabalho que veio foi uma indicação de outra colega profissional, também advogada, que atua em outra área e trouxe para mim um caso de execução fiscal. Então, eu comecei a atuar com as execuções fiscais nesse ponto. E aí ela já trouxe, e é muito interessante quando a gente está numa cidade pequena, porque, como eu falei aqui, eu não conhecia outros tributaristas. E aí eu comecei a vender a imagem de que eu sou tributarista, eu posso resolver problemas tributários. Então, os outros advogados, eles começaram a fazer o quê? Eu tenho um problema tributário, mas eu não sei resolver. Eu posso te indicar? A gente pode fazer uma parceria? Então, eu comecei, assim, ganhando bastante espaço dentro da minha própria classe. Sendo referência, né? Porque Exato. ninguém faz tributário, todo mundo vai ter um cliente que uma hora ou outra vai precisar, manda para quem faz o tributário e que não vai fazer outras coisas para querer, vamos dizer, pegar o meu cliente, né? Focado ali no tributário.
Que legal, que bacana. E aí eu comecei depois que trabalhei a primeira vez com execução fiscal, aí eu criei um amor muito grande pelas execuções fiscais. Gostou? Eu me apaixonei pelas execuções, então hoje é a matéria que eu mais estudo, que eu gosto de trabalhar com as execuções, e desde então eu venho trabalhando bastante na questão do IPTU, porque existem muitos débitos de IPTU, até aqui para esclarecimento, né, de quem está assistindo, às vezes você nem faz ideia, mas a pessoa pode dever até R$1 milhão em IPTU ou mais, então já teve casos que a gente trabalhou no escritório com débitos superiores a esse valor. São coisas que a gente nem imagina quando a gente começa a trabalhar, porque você pensa assim, mas IPTU não deve ter tanta oportunidade dentro do IPTU, mas tem muita oportunidade. E eu até divulgo bastante esse serviço, porque faltam profissionais para lidar com esse tipo de situação. E eu tento convencer todo mundo, vem para o tributário, tem muito trabalho. IPTU é algo que todo mundo que tem um imóvel paga ou tem que pagar, né? E às vezes a gente fica com a mentalidade de que vai ser um valorzinho pequeno. Só que se você somar, quem deixa de pagar 1 ano, deixa de pagar 5 anos. Essa é bem a verdade, né? E aí vem o fisco atrás desses 5 anos, com multa, com juros. Isso quando não passa dos 5 anos, porque eu já peguei dívidas ativas em que o fisco estava querendo 10 anos. Você já cancela 5 de cara ali. Então, o município, muitas vezes, não interessa, ele vai atrás de tudo e precisa de um advogado para falar: olha, essa parte aqui já não pode mais cobrar, já prescreveu, porque senão o contribuinte faz o quê? Faz uma coisa errada, que é ir lá parcelar. Né? Exatamente. Eu puxo a orelha dos clientes porque às vezes a gente tem uma condição muito favorável para uma prescrição e aí no meio tem um parcelamento e falou, olha, por que você parcelou, querido? Mas existem sim situações que a gente vê que a própria Fazenda Pública induz muito o cliente a tomar certas decisões. Ontem mesmo estava conversando com uma cliente que tem um débito maior superior a 20 anos. E quando ela foi na prefeitura tentar regularizar, era um débito que dá mais de R$200 mil, falaram para ela que não tinha condição de fazer outra coisa a não ser o parcelamento e pagamento. E aí eu falei, bom, não é bem assim, né? Vamos trabalhar o débito, vamos entender primeiro, fazer uma análise de todo o débito. E aí, nesse ponto, até tem nas aulas da professora Fabiana, ela explica ponto a ponto. Você faz uma tabelinha perfeita da prescrição para saber desde a decisão, quais os prazos que a gente precisa contabilizar para conseguir chegar numa prescrição. Porque um advogado que não atua nessa área, ou que não conhece a professora Fabiana, pode simplesmente alegar uma prescrição quando não existe. E a gente recebe também bastante casos assim do cliente chega depois de ter uma instrução por um outro advogado dizendo isso aqui já ocorreu a prescrição. Eu falo, não ocorreu a prescrição. A gente tem algumas situações aqui que não cabem ainda a prescrição. Então, quando a gente tem essa segurança de pegar na tabela, colocar lá os dados, os tópicos certos, organizar e fazer toda a contagem que a gente precisa fazer, isso dá muita segurança para você atuar e você passar para o seu cliente. Quando o cliente sente segurança em você, ele não vai procurar outro profissional porque ele sentiu segurança em você. E é muito difícil ele encontrar outro profissional da área tributária que vai poder passar para ele com tanta segurança, tanta assertividade, aquela resolução do conflito que ele precisa resolver. Uhum. E é por isso que no tributário também tem outro ponto, que é a gente não passa, né, por aquela questão do leilão de honorários, né? Eu vou no outro que é mais barato, etc. Por quê? Porque nós mostramos um conhecimento que a grande maioria não tem. Né? Então, entre alguém que simplesmente fala que aconteceu ou não aconteceu uma prescrição e alguém que mostra para ele e ele entende aquilo ali, dá uma diferença brutal, né, nessa situação. E saber, às vezes, até a comunicação de que não aconteceu a prescrição é algo que pode salvar o cliente. Por quê? Porque às vezes ele fala, já está prescrito, vou entrar. Às vezes ele não foi citado, às vezes ele nem foi citado, né? E aí ele fala assim: não, então eu vou entrar lá no processo e falar que está prescrito.
Só que ao entrar no processo antes de ser citado, ele se deu por citado antes de muitas vezes ter acontecido a prescrição. Então, aquele que estava quase acontecendo, ele perde. Ou como você falou, estava quase prescrevendo, ele vai lá e parcela, porque é muito comum, né, quem não domina a matéria, porque não sente segurança, né, falar, não tem jeito, o jeito é pagar, o jeito é parcelar. A procuradoria, então, aproveita também dessa situação. Então, por isso que execuções fiscais é um nicho, assim, que eu também sou apaixonada. E não sei se o pessoal sabe aqui que está assistindo, mas dos processos tributários hoje, mais de 1/3 são execuções fiscais. E tem muitas sem advogados também, tem muitos métodos, né, de buscar esse cliente, inclusive lá na Semana da Prática Tributária, né, na aula do dia 13, a gente vai tratar tudo isso, né, da prescrição, da decadência, de onde você encontrar os clientes, mas muitas vezes só de você anunciar para os seus colegas, seu colega de sala, seu colega de faculdade, seu colega que você é tributarista, já vai aparecer um cliente, porque é alguém que está com problema lá e seu colega não sabe resolver, né? Não é a área dele. Né? Então, tributário tem muito esse ponto vantajoso. E outra coisa são a possibilidade de cobrar honorários. Né? Existem várias formas. A gente, inclusive, semana que vem vai ter algumas lives, né? E uma delas eu vou falar sobre honorários, mas execução fiscal é um tipo de processo que você pode, negociando com o cliente, cobrar um valor no início, um valor de recorrência, que é um valor mensal, mais o valor de êxito. Por quê? Porque você está sendo pago, muitas vezes, para administrar o processo. Você quer que o processo demore, né? Para acontecer a prescrição. Então, é algo que vai gerando um trabalho recorrente. Né? Claro que tudo depende do tipo que você está identificando ali, de qual é o trabalho que você vai desenvolver. Mas nas execuções fiscais tem essa possibilidade que acaba sendo bem legal, bem interessante também, né? Sim. E lidando com execução nessa área específica de PTU é interessante porque eu sou frequentemente procurada por imobiliárias, corretores. Então, é uma área que você consegue realmente escalar, porque você tem bastante demanda mesmo, tem muita demanda. E você consegue, quando você tem essa comunicação ativa, e uma coisa que a gente não pode ter é vergonha de falar que nós somos tributaristas. A gente tem que realmente divulgar e falar do nosso trabalho. E eu falo sempre do meu trabalho com muito carinho, porque eu tenho o maior amor de por ser advogada e por ser advogada tributarista. Mas a gente está sempre com essa comunicação, é muito bom, traz bastante retorno. E a questão da execução também, a cobrança, né? Que ela é bem bacana, porque você consegue realmente fazer uma cobrança para iniciar o trabalho, durante o trabalho e ao final, se você tem um percentual excluído, você fixa um percentual ali com o cliente. Então, financeiramente falando, é uma área também muito lucrativa, muito boa para o profissional que atua nela. Exatamente. E até dentro desse contexto, né, no municipal ainda acho que não tem muito disso, na grande maioria dos municípios. Mas muitas vezes também, mesmo quando o cliente tem um débito, né, você tem outras possibilidades, porque às vezes você vê o débito e fala assim, tá correto. Porque acontece, gente. Tem cobrança, um monte de cobrança errada, mas tem cobrança correta, né? Tá tudo correto, não tem nenhum erro, não tá prescrito, né? E agora, qual é a solução? Muitas vezes o cliente quer resolver aquele problema, ele até está disposto a pagar, mas ele não tem como. E aí o tributarista chega para fazer uma negociação com a procuradoria, né? Que é a transação tributária. Estado de São Paulo tem, Procuradoria Federal, né? Já tem, e a tendência é aumentar cada vez mais. Só que aí ele precisa o quê? Precisa de alguém, né, que domine o assunto para dar a melhor diretriz, se é o caso de se defender, se é o caso de buscar um caminho que é uma solução alternativa de conflito, né, que é a transação tributária. E a tendência, Sara, ao meu ver, é aumentar cada vez mais as execuções fiscais.
Sim, com certeza. Na área federal, também lido com as execuções fiscais de Simples Nacional, imposto de renda, né? Tem todas essas outras questões também mais voltadas para a empresa. E também isso que a professora apontou é bem interessante, porque muitas vezes você tem um cliente que tem aquele débito ali, ele está correto, né? Você analisou todo o débito e você viu que realmente ele deve aquele valor que está constando no processo. Só que você tem oportunidades também de trazer para ele uma negociação. Além daquela negociação que ele poderia simplesmente entrar no portal Regularize, né, e aderir a qualquer tipo de negociação. Não, como tributarista, você tem possibilidade de resolver esse problema para ele, ainda trazendo uma economia, porque existem situações onde você consegue negociar esse débito e ainda abaixar o valor dele, e você também ganha com esse montante excluído. Então, Exato. tem oportunidade para todos os lados no direito tributário. Tem. E como eu estava falando, a minha tendência que eu vejo é de aumentar, até porque a gente está aí, Sara, com a reforma tributária batendo a nossa porta. Né? Agora, dia 16 de janeiro, é que foi publicada a lei complementar, uma das que regulamenta a reforma tributária, e ela vai começar a ser aplicada minimamente, né? Mas já começar a ser aplicada para os novos tributos em 2026. Uma alíquota de 1%, bem pequenininho, etc. Só que as obrigações acessórias vão aumentar. Né? As empresas, muitas delas que são maiores, já estão se preparando, porque eles vão ter, além do custo da carga tributária, gente, um custo com profissionais para implantar no setor fiscal, no setor de tecnologia, né, com programas para poder controlar tudo isso. Porque no período de transição da reforma tributária, que não vai ser rápido, né, vai ser de 2026 até 2032. Durante todos esses anos, nós vamos ter a cobrança dos tributos atuais e de novos tributos. Então, o que vai acontecer de empresa que não consegue, não tem dinheiro para ter mais gente realizando esse trabalho, vai pagar errado, vai pagar menos, vai deixar de emitir algum documento, né? E tudo isso vai gerando dívida, né? Que nós, infelizmente, nós não queríamos que assim fosse. Eu realmente queria que as empresas no nosso país tivessem condição de crescer cada vez mais e a gente utilizar outras portas de oportunidade, mas a realidade é que nós temos essa quantidade de processos e a tendência é ter mais ainda, né? E o próprio judiciário sabe disso, na medida em que ele teve uma resolução, que eu vou também falar lá na Semana da Prática Tributária, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determina a extinção das execuções que ficaram paradas por mais de um ano e que sejam abaixo de 10 mil reais. Por quê? Porque eles estão tentando reduzir a quantidade de processos, do tanto que é meio assim, julga um, entram 10, julga um, entram 10. E, infelizmente, com essa tributos novos, né, e aumento de carga tributária, o contribuinte não vai sobreviver. Entre pagar a folha de salários e pagar o tributo, ele prefere pagar a folha de salários e muitas vezes até contando com isso, contando com, depois eu negocio. Só que aí depois vai virando uma bola de neve, né? Então, execuções fiscais até é realmente algo assim que tem muita coisa para fazer, né? Muitos pontos para fazer, né? Às vezes, não sei se já aconteceu com você em alguma execução, principalmente municipal, de ir procurar lá no município o processo administrativo, o auto de infração, eles não têm, né? Então, e aí o que acontece? Aí aquela execução não pode seguir. Então, tem vários fatores, né? A gente faz até um checklist ali, né, de fatores para a gente ir examinando e reduzindo essa carga tributária e diminuindo algo que é uma cobrança indevida, né, desses tributos, né? Olha como que é a questão do processo administrativo. Eu tenho um processo de anulação de débito por conta de um processo administrativo que o processo administrativo não cumpriu os prazos.
Então, como ele não cumpriu prazos e chegou ao final condenando o cliente ali a uma multa alta, o que nós fizemos? Uma anulação desse débito por conta dessa perda de prazo dentro do próprio processo administrativo. Então, é bem interessante mesmo quando a gente lida com execução, quando a gente lida com débito, porque você tem oportunidades que vêm de vários lados e você tem que ser muito atento para, de fato, ter uma análise minuciosa, que ela vai fazer muita diferença, né? Como a gente falou da prescrição bastante aqui, mas não é só a prescrição que conta no processo, a gente tem questões de legitimidade, de prazos, que são coisas que você tem que realmente fazer uma análise bem minuciosa desse procedimento administrativo, do processo, de qualquer que seja a situação que gerou, que teve aquele fato gerador, para saber se aquilo pode ser cobrado ou não. E aí entra a nossa atuação. E agora que você falou em legitimidade, em termos de IPTU, a gente vê bastante esse erro. E dá para fazer, inclusive, parceria aí, ó, com o advogado familiarista, né? Porque Sim. O que acontece? O imóvel é do fulano, certo? Aí tem um monte de IPTU contra o fulano, né? Aí o fulano morre. Mesmo assim, entra com a execução fiscal contra o fulano que morreu. E aí, na hora do inventário, é que você vai descobrir isso, etc. E isso é completamente errado. Se anula isso com uma petição, você anula isso, porque está errado. O sujeito já tinha falecido. Como que você executa uma pessoa que faleceu? Né? Não sei se você já pegou algum caso assim. Muitos. Nós, até nesse último ano, com a resolução do CNJ, veio também para a gente ajudar em vários processos que eram pequenos, né, de valores baixos, mas a questão de legitimidade é algo que eu enfrento bastante aqui. Bastante. Às vezes você tem uma pessoa falecida há 20 anos e a cobrança vem dos 20 anos para cá. Então, legitimidade, valor também ínfimos, muitas vezes o fisco insiste em cobrar valores mínimos e que depois aqueles valores com juros e correção monetárias ficam altíssimos, valores que já estavam em decadência, mas foram cobrados no processo. Uma coisa curiosa que há um tempo atrás eu peguei alguns processos para analisar e tinha dentro de um dos processos, assim, vinha IPTU de 2007, 8 e 9. E um que estava ali bem escondido, e o processo era de 2010. E tinha um débito escondidinho ali, que era de 1994. Olha só! E o valor dessa execução chegava a R$200 mil, porque o débito de 1994 sofreu a atualização monetária até agora, 2024, né, 2025. Então, eu falei, olha só, o fisco enfiou aqui um débito que já tinha decaído há muito tempo, que ele não poderia mais cobrar, mas ele colocou dentro dessa cobrança e deixou ali escondido. Deixou ali escondido um débito de 94, que se não tem uma tributarista, passa batido. A pessoa acaba parcelando esses R$200 mil, né? E sendo que é isso. E esse é um outro fator, né? As execuções fiscais, gente, tem as de valores pequenos? Claro que tem, né? Inclusive de menos de R$10 mil, que a gente aí pede para extinguir porque não atingiu o valor, etc. Mas elas tomam com muita facilidade uma proporção muito grande. Porque exatamente isso, o sujeito, quando ele não paga o tributo, primeira coisa, ele já tem uma multa. Muitas vezes, uma multa errada também que cobra, tá? Porque tem limites para tipos de multa, né? Se é uma multa só por um atraso no pagamento, que é a moratória, que seria no IPTU, por exemplo, o limite está ali em 20%, né? E às vezes você tem o quê? Você tem uma multa de 50%. Então já vai aumentando, né? Mais os juros, correção monetária e muitas vezes o município, né? Você falou em IPTU, tem muita coisa disso, por quê? Porque o município às vezes não segue o que tem que seguir. Então ele bota lá juros de 1% ao mês ou qualquer coisa assim, faz cálculo de juros sobre juros, sendo que também tem uma limitação. Enquanto não vier uma lei complementar regulamentando, o que tem que ser adotado é a Selic. Hoje a Selic está alta, mas teve um período que estava muito baixa, né? Então, normalmente acaba sendo menor do que o município
está cobrando. Então, são diversos, como você falou, né? São diversos fatores que vão interferindo ali, né? Então, você tem muitos pontos para pegar, para questionar, para derrubar, seja inteiramente a execução fiscal, seja uma parte dela na execução fiscal. Então, assim, é muito... e é muito bom a gente salvar a empresa, né? Sim, com certeza. Né? Ou a empresa ou a pessoa física, né? Porque a gente está falando de empresa, mas, assim, tem pessoas físicas com débito de imposto de renda gigantesco, na casa do 1 milhão aí, como você falou. E não são pessoas milionárias, não, tá? É isso. É que se o fisco encontra, no imposto de renda é pior ainda, porque o sujeito declarou a renda dele, vamos dizer que ele declarou que no ano ele recebe 100 mil reais. Aí o fisco foi lá e cruzou as informações e viu que na conta bancária dele circulou mais que isso. Aí notifica ele não faz nada, deixa quieto. O fisco aplica uma multa de 75%. Dependendo da situação, achando que é fraude, esse recibo aqui eu acho que você declarou estava falso, né? Não achei, não bateu, chega a ser de 150%. Então a gente tem aquele débito que era para ser um débito, né, menor, triplica de tamanho, sabe? Então é uma coisa assim assustadora até, sim, né? Eu tenho a sensação, pode, assim, baseado no meu histórico como advogada, que as pessoas realmente deixam para lá. A grande maioria deixa para lá. Então, eu até brinco com alguns colegas meus que não declaram imposto de renda e que recebem um valor alto na conta. Eu falo, tudo bem, continua, porque daqui a algum tempo você vai ser um cliente meu, então não tem problema nenhum. Então tem essa, porque as pessoas realmente, na grande maioria, não dão tanta atenção a essa parte da tributação como deveriam dar, né? Realizar toda a declaração do imposto de renda, conferir os débitos de IPTU, falando minimamente aqui como pessoas físicas. E quando a gente vai para as empresas, ainda maior, porque existem muitas outras questões dentro da empresa que muitas vezes o empresário, o comerciante, acaba ignorando também, e que podem colocar em risco até mesmo a atividade comercial. Exatamente, coloca em risco, excluído de regimes, por exemplo, para a empresa ficar no regime do Simples Nacional, ela não pode ter débito, ou não pode ter débito exigível, né? Então, se ela recebe uma multa, alguma coisa, com o advogado fazendo uma defesa, isso já suspende a cobrança. Então, já é uma coisa que ela continua no regime. Então, é uma série de medidas que pessoa física e que, como você falou, várias pessoas que a gente conhece, inclusive advogados, né? Tem muita gente advogados. Inclusive advogados. É isso. Eu sou pessoa física, né? Não vou abrir PJ, não, né? Ou abre, mas só quando lida com uma empresa que emite alguma nota. E aí eu faço um serviço para a Sara, cobro 30 mil reais no meu serviço, a Sara me paga, depositando na minha conta, e eu não comunico para a Receita, não faço declaração. Aí a pessoa compra carro, compra casa, compra moto, constitui patrimônio e não declara nada. E não declara nada, exatamente. Né? E cada vez mais a gente tem. Antes isso era mais fácil, mas hoje com a informatização, o cruzamento de dados é cada vez maior. Igual que, né, a gente sabe que tivemos aí a loucura do Pix, né? Ficou todo mundo, surgiram fake news que o Pix ia ser tributado, etc. Na verdade, ia fiscalizar o Pix, né? A Receita Federal. Mas os estados, para os comerciantes, já fiscalizam isso, já tem uma previsão que o STF diz que é constitucional. E mesmo que ele não fiscalize o Pix feito ou recebido pelo esse advogado, né, por exemplo, ele vai vendo o quê? Quando ele compra carro, ele vai ter uma nota fiscal no nome dele. Né? E as pessoas ainda, pelo menos aqui em São Paulo, né, que tem a nota paulista, nota paulistana, bota CPF em tudo ainda, né? Sim, exatamente. Ainda tem essa, né?
Você está ajudando a fiscalização. Você vai no mercado, faz uma compra lá, quer CPF na nota? Você vai comprar uma roupa, quer CPF na nota? Quer CPF na nota? Cada vez que você fala que é CPF na nota, tudo bem, você vai ficar com crédito disso, e isso é ótimo, né? Eu mesma faço isso, mas eu declaro direitinho meus tributos. Então, o que eu gasto condiz com aquilo que eu estou declarando, tá? Então, não estou criticando o CPF na nota, não. O que eu estou alertando junto com a Sara aqui são as pessoas que não declaram imposto de renda, então é como se fossem isentos, né? Mas colocam o CPF em tudo, inclusive dos outros, né? Coloca o CPF dos outros no nome dele e vai chegar o quê? Uma continha lá, fala assim, peraí, não está batendo essa movimentação financeira aqui. E hoje em dia, para quem preenche a declaração de imposto de renda, a gente tem aquela declaração pré-preenchida, inclusive, ela já vem com várias informações de transferências, ali, de transações financeiras que a gente teve. Então, até eu fui preencher do ano passado, e na hora de preencher eu vi que tinha ali uma movimentação que já tinha sido pré-declarada, já pela própria Receita Federal. Então, às vezes, falo com esses meus amigos, inclusive quem é advogado, porque, olha, cuidado, cuidado. Advogado, médico, dentista, né? Aquela história... quanto é? É R$500. E sem nota? Sem nota eu faço 450, né? Claro, uma vez, duas de 450, ninguém vai pegar. Mas se isso passa a ser um hábito, isso vai passar a não condizer com o que você está declarando, né? De renda ali. Então, chega um momento, e a gente às vezes fala, isso não dá nada. Às vezes, até quando se falou do monofásico ou qualquer coisa assim, tem muita empresa que é pequena, do Simples Nacional, fala, não emite nota, não quer emitir, isso não dá nada. Só que o isso não dá nada é uma roleta russa, né? É uma roleta russa, porque você está contando com a sorte de não vir uma fiscalização, porque se pegar a fiscalização numa situação dessa, é um débito impagável. Exato. Né? Inclusive, para a gente também na prática, acredito que você, professora, deve acompanhar mais isso do que eu, mas planejamentos tributários que não são de verdade planejamentos tributários, que são fraudes, descaradamente fraudes, e que podem culminar em multas altíssimas também para aquele empresário, para aquela empresa que realiza esse planejamento, né? Nem podemos chamar dessa forma, mas fraudulento. Então, isso é uma coisa que muitas vezes não é nem vendido por um advogado tributarista e nem por um contador que seja tributarista, é mais, não, a gente abre uma outra empresa aqui e a gente resolve esse problema. E não é assim, simplesmente, vamos abrir uma outra empresa e resolver esse problema. É bem complexo, e quando a gente realiza o planejamento, tem ali, né, uma questão muito mais complexa para a gente analisar, a análise é bem aprofundada, mas também gera multa, né, gera uma fiscalização e gera execução fiscal. E se for uma situação fraudulenta, né, qual é a diferença da fraude para aquilo que não é fraude? Né? É a intenção, né, é modificar alguma coisa para enganar o fisco. Então, uma coisa é você fazer um planejamento tributário que poderia até ser razoável, mas o fisco às vezes entende que não, né? Ou você deixou de pagar um tributo, vou dar até um exemplo do imposto de renda, deixou de pagar o imposto de renda, não declarou alguma coisa que recebeu. Não tem como o fisco provar que foi intencional, né? Então, não dá dolo, né? Então, não é fraude, é a multa normal, 75%, basiquinha. Agora, se for fraude, usei recibo, peguei um monte de recibo falso por aí, né? Que agora até mudou, vai ser, né? Por isso mesmo, os recibos, olha como aumenta o controle. Agora, os médicos, né? Os profissionais ali da saúde têm que emitir um recibo pelo sistema da Receita Federal. Não é mais no recibinho que ele só dá para o outro ali, não, né? Para usufruir do desconto do imposto de renda. Então, no passado, a gente tinha muitas pessoas que produziam recibos para poderem fazer a dedução, pagar menos imposto de renda. Então, quando se pega isso, só para dar uma ciência, a lei
de uma multa maior, pode chegar a 150%, da cobrança do tributo com juros com essa multa e tudo, pode dar até crime contra a ordem tributária. Exatamente. É bem grave. É bem grave, é bem grave. E às vezes a pessoa, às vezes ela faz sabendo disso, como eu falei, né? Alguém dá essa ideia, né? E a pessoa, fulaninho fez, vou fazer também. Às vezes ele faz sabendo disso, fala, não, nunca deu nada, eu vou arriscar. Mas outras vezes, né? E é onde a gente mais exerce esse papel, ele não faz ideia disso. Exato. Ele não faz ideia disso. Então, né? Isso sem falar em outros problemas, né? Que se quer da área de família, sucessório. Você botou um laranja, quer dizer, botou outra pessoa, porque se você abrir outra empresa do Simples Nacional, você vai ter que colocar, não pode ser o mesmo sócio, tem que ser outro. Quem que você vai colocar lá? Né? Aí você coloca uma outra pessoa, se acontece um falecimento. Você perdeu a empresa, porque vai para os herdeiros do outro, né? Então tem tantos riscos envolvidos que é preciso considerar bem isso, né? Sim. E que a gente tem tanto trabalho porque as pessoas realmente não conhecem, né? Não sabem, escuta alguém contando e acredita que... E hoje a gente tem muitas informações também na internet que são divergentes da realidade. E a gente vive uma era muito boa de informação, mas também uma era terrível para a informação, porque as informações também chegam numa velocidade muito grande, muitas vezes não são verdadeiras, e nosso papel, por exemplo, uma questão de prescrição. O cliente chegou até uma corretora, que é amiga minha, e ela veio trazer esse caso para mim, porque ela queria saber, né, como que ela prosseguiria ali com aquele caso. Ele estava vendendo imóvel e ele disse que não iria abater os valores de tributos por conta do tributo já estar prescrito. Então, ele falou, já prescreveu, então eu não vou abater. Aí eu falei, bom, porque deu 5 anos, então prescreveu. Eu falei, bom, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, existe uma quantidade muito grande de informações que chegam, mas, assim, ou elas não são verdadeiras ou elas não estão completas. Porque não necessariamente um tributo que tenha mais de 5 anos está prescrito. Não necessariamente. Tem toda uma história que a gente vai investigar e a gente tem que ver o passo a passo, fazer essas análises, mas com a informação que chega para a pessoa, às vezes ela acha que já está ótimo. E também, mesmo que estivesse prescrito, precisaria ser arguído. Exato, exatamente. Não dá para simplesmente não abater, né? Se o débito existe ali dentro desse cenário. E é isso que você falou, né? Muitas vezes a pessoa lê uma coisa na internet, não é nem notícia falsa, mas ele lê alguma coisa lá. Quanto tempo pode cobrar o tributo? Em 5 anos. Beleza, tá o meu caso aqui. Só que qual que é o termo inicial disso? O que aconteceu no meio desse caminho, né? Se teve algum tipo de defesa, algum tipo de parcelamento. Tudo isso... Protesto. Hoje em dia o protesto também... Hoje em dia o protesto aí é uma novidade, né? O protesto interrompe a prescrição. Então, precisa realmente analisar o todo, né? A execução fiscal é algo que, para você compreender e para você fazer uma boa defesa, você tem que contar a historinha, né? Porque quando chega lá no finalzinho, na execução fiscal, aquele valor, ele nasceu de alguma coisa aqui atrás. Então, entre esse nascer até esse finalzinho aqui, tem que estar tudo regular, né? Como você falou, erro em prazo em processo administrativo, né? Vício em processo administrativo. Lá atrás, você extingue uma execução fiscal lá na frente, né? Então, não é uma coisa que você simplesmente olha e argue, né? Você analisa com cautela essas questões, né? E é por isso que precisa ter uma especialidade. Não dá para ser qualquer um. E você deu aqui uma ideia de várias coisas, né? Vários lugares, pensando em IPTU, né? Que é uma coisa mais próxima, envolve pessoa física, para quem está começando. E falar em imobiliária, né? Falar em imobiliária dos corretores da sua cidade, né? Se tem leilão, né? Leiloeiro, essas coisas. Construtoras. Assim, consultoras. Então, assim, pessoas que têm
com frequência, inclusive, problemas relacionados ao IPTU, e que muitas vezes você começa ali com uma porta de entrada e deriva para outras coisas, né? Imobiliária. Eu comecei com o IPTU de alguém, mas tem outra tese que dá para fazer com imobiliária, que é uma recuperação de crédito, que é o ITBI, né? Quando alguém... Ubatuba foi uma cidade das que tiveram essa questão do ITBI. Exatamente. Olha só. Então, quando você vende um imóvel, né? Quem está comprando o imóvel paga para poder registrar aquilo, para transferir a propriedade, um imposto sobre a transmissão desse imóvel. E os municípios, via de regra, têm um valor lá que eles presumem e adotam aquilo ali que é muito maior do que o valor real. Então, isso aumenta até o custo da aquisição, o custo da venda, etc. Então, olha aí, ITBI, já foi para a imobiliária, já tem outro ponto aqui de ITBI, por exemplo. Né? Consultor, então, nem se fale, porque... Ganho de capital, né, professora, também. Ganho de capital, né? O que é o ganho de capital? Eu vou explicando aqui por causa do pessoal que está chegando iniciante. Eu tô falando isso porque, assim, gente, isso tudo está dentro do curso da professora, tudo. Esse conteúdo todo, ele vem de uma forma muito prática dentro do curso. Né? E que se conecta, porque é isso que você falou. Com uma conexão, né, você consegue desdobrar vários tipos de trabalho, né? Então, o ganho de capital, que é o imposto de renda sobre ganho de capital. Eu tenho um imóvel que eu comprei faz 10 anos, eu comprei por 100 mil reais. Hoje, eu vou vendê-lo por 400 mil reais. Essa diferença, 300, é um ganho de capital. Só que, aí, ó, já dei um exemplo aqui que tem uma isenção. Porque é menos de 400 mil. E às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, né? E então tem várias situações. Vender um imóvel para comprar outro tem isenção também. Observar certos requisitos, né? Para a gente falar também assim, né? Alguém não sair com isso aqui, né? Calma, olha, lembra dos 5 anos. A gente está falando a parte geral, é claro que aí tem outros requisitos que precisam ser cumpridos para ter isso, para ter esse direito, né? Mas é algo que você encontra clientes em todos os lugares. Cidade grande, cidade pequena, né? No boca a boca, com os contatos, como disse aqui a Sara. Outros colegas que passaram por aqui usam redes sociais, também é uma opção você divulgar isso em redes sociais, né? Também cresce bastante, também expande bastante sua atuação. Mas... hoje eu consigo atuar em outras cidades justamente por conta das redes sociais. Então, eu comecei a organizar o meu perfil todo voltado 100% para o profissional. Que legal. 100% hoje meu perfil no Instagram, no Facebook. E graças a isso também, divulgando o meu trabalho, aí eu consegui chegar em outras cidades falando sobre o tributário. E é isso mesmo, professora. É uma coisa puxa a outra. Então, se você, por exemplo, está aqui assistindo essa live agora e consegue fazer uma lista de alguns amigos que venderam algum imóvel nos últimos anos, você já pode conversar com eles ali para perguntar: e você pagou o ganho de capital? Porque às vezes você tem uma possibilidade de passar para essa pessoa uma isenção, né? E um ganho também para você, uma restituição e um ganho. Exato. Que é a melhor parte do nosso trabalho, né? Exatamente, porque se ele pagou indevidamente, né, tem direito a pedir de volta. Dos últimos 5 anos, nosso prazo é 5 anos também. Então, é o tipo de assunto que às vezes a pessoa, e aí a pessoa não sabia, pagou, e era isento, etc. Vamos pedir de volta esses valores, né? E recebe, a pessoa fica super feliz que recebe o dinheiro, né? Como se falou logo no começo. Você foi prospectar o cliente, ele, não, tô sem dinheiro. Não, então vem resolver seu problema, porque eu vim trazer dinheiro, né? Então, também tem esse ponto, né? E nas redes sociais, o seu arroba é como? É seu nome? Sara Chain, ADV, no Sara, Instagram. Sara, vocês olham aqui, né, o nome dela na descrição do vídeo, Sara com H no final e Chain com Chahin, né? E que é isso. Às vezes você não tenha tempo, você começa no boca a boca, mas
você depois usa as redes sociais, né? E você expande para outros lugares. Então, não tem desculpa, como você chegou aqui logo no começo falando, né? De eu sou de cidade pequena, que não dá para ser tributarista. De forma alguma, cidade pequena é um prato cheio para ser tributarista. É um prato cheio para ser tributarista, porque você vai ser a referência da cidade, a referência dos outros profissionais ali, né? Além de poder atuar fora também da sua cidade, né? Então, isso é muito bacana. Olha, Sara, olha, eu estou muito feliz de ter você aqui, né? Eu quero agradecer muito a sua participação, né? Você tem uma história linda, né? De superação dessa mentalidade e de começar ali sozinha, no boca a boca, né? Sozinha não, porque a gente está ali na nossa comunidade do curso, etc. Mas você tomar essa decisão, né? E superar, deixar de lado aquilo que as pessoas falam, por que não dá? Vai para o consumidor, que tem um monte de cliente, né? Só que tem um monte de advogados também, né? Então, Exatamente. eu fico muito feliz. Eu agradeço, eu fico muito feliz e ressaltando que o curso Você é Tributarista foi um curso que realmente mudou minha trajetória. Então, eu fico muito honrada por estar participando dessa live aqui hoje, porque eu comecei assistindo lives e hoje eu estou aqui fazendo uma live, mas o curso realmente foi um divisor de águas na minha carreira. Ele me deu segurança, me deu o suporte que eu precisava para começar, de fato, a atuar e entender que você tem que ir atrás, buscar o seu cliente, você vai conseguir, faz a sua listinha e trabalha. E isso, para mim, foi uma grande diferença mesmo na minha vida, não só profissional, como pessoal também, né? Porque pessoalmente, quando a gente melhora o nosso profissional, a nossa vida também melhora. E eu só tenho a agradecer mesmo ao curso, pela professora compartilhar esse conhecimento com a gente, que é um conhecimento que vale ouro mesmo. E eu tenho a agradecer a você, e todo mundo também tem a agradecer a você por vir compartilhar, né? Hoje você compartilhando aqui a sua história, né? Abrindo mentes, falando aqui de uma série de oportunidades que todos os lugares têm e colaborando cada vez mais, né, com a democratização do tributário, para que a gente tenha mais advogados nessa área. Mas você não tem medo da concorrência? Gente, tem cliente para todo mundo. Né? Não precisa ter medo da concorrência, não. Né? Pelo contrário, a gente democratizando, nós criamos nos clientes o hábito, né, e a consciência de que todo mundo pode ter um advogado tributarista, não só pode como deve. Né? Nem eles saberiam disso, mas então a gente vai ampliando, na verdade, o nosso mercado de trabalho ao conscientizar a população, né, do quanto de que eles poderiam economizar, muitas vezes, ou deixar de pagar, se tivesse um tributarista, né? Uhum. E aí eu termino aqui agradecendo você, agradecendo todo mundo, e lembrando que no dia 10 de fevereiro começa a Semana da Prática Tributária. Você se inscreve aqui no link aqui embaixo, entra no grupo de WhatsApp para receber todo o material. E lá, dentre outros temas, a gente vai ter um dia, uma das noites, para tratar só de execução fiscal. Para você entender, inclusive, isso que Sara mencionou, né? Desse passo a passo, para você ter os principais pontos a examinar e, quem sabe, né, sair dessa semana já com seu primeiro cliente, sua primeira reunião agendada. Sara, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. E beijo e até a próxima. Tchau, tchau.